A Web Rádio Fraternidade apresenta Denise Lino, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema A Visão Espírita dos Apóstolos de Jesus e Sua Missão. Minha querida amiga Denise, sinta-se em casa, a palavra é sua, 50 minutos e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Bom, a gente está aqui nos bastidores, qualquer coisa, só chamar, tá bom? Tá bom, então. Tá, muito obrigada, Rubens, muito obrigada a todos os internautas que nos acompanham no Brasil e no exterior, pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, uma emissora que se antecipou a esse momento do movimento espírita, colocando toda uma programação remota, de fácil acesso, pelas redes sociais, pelo Facebook, sobretudo, pelo YouTube. E quando o momento pandêmico chegou tão desafiador para o movimento espírita, a Web Rádio já estava, de fato, como um farol à nossa frente. Então, é com muita emoção que eu falo ao vivo para a Web Rádio Fraternidade, nesta tarde do dia 29 de janeiro de 2022. Então, contornando aqui um pouquinho a emoção, nós vamos fazer uma exposição em torno desse tema que é tão desafiador, que é a visão espírita dos apóstolos de Jesus, e esse tema nos propicia fazer muitas reflexões sobre a nossa compreensão desse trabalho tão importante que foi o trabalho desenvolvido por Jesus e, sobretudo, o trabalho desenvolvido com o grupo, né? Eu gostaria de começar refletindo exatamente sobre o que me pegou do ponto de vista emocional nessa releitura para a Web Rádio Fraternidade, que foi pensar nesse grupo aí tão distinto com o qual Jesus trabalhou, e, ao mesmo tempo, um grupo tão seleto e um grupo com uma composição que permitiu que nós observássemos diferentes caracteres. Nós temos desde aquele que vai se apresentar na narrativa como discípulo amado, aqui nessa representação do Leonardo da Vinci, a Última Ceia. Nós vamos ter desde João, que era o mais novo, e conforme dizem os estudiosos, João seria aquilo que nós designamos hoje como um adolescente na fase final da sua adolescência, entrando na vida adulta. Em contraposição, nós tínhamos nesse grupo homens muito maduros, muito experientes, como Pedro, como Mateus, como Judas, que provavelmente é essa figura que está representada aqui no canto, como se estivesse olhando para a saída, que era um homem maduro à época que conviveu com Jesus. E nós precisamos pensar nesse grupo como um grupo que recebeu um chamado para estar com Jesus, mas esse chamado ele não se fez ao acaso. Nós vamos encontrar nas 4 narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narrativas que, ao mesmo tempo, se completam, também se diferenciam, e nessas narrativas nós vamos projetando a luz do Espiritismo. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, antes de a gente discorrer mais pormenorizadamente sobre a composição do grupo, é que este grupo está liderado por Jesus, que é nada menos do que o Messias esperado, o Messias das nações, ou, na definição espírita, muito bem colocada, conforme Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, é o espírito mais evoluído que Deus já enviou à Terra para servir aos homens de guia e modelo. Essa definição de Allan Kardec é colocada na questão 625 e ela é confirmada pelos espíritos que assessoravam o codificador. E nós vamos, a partir da obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, também entender Jesus como o governador da Terra. E a partir da obra de Emmanuel, em especial os livros A Caminho da Luz, o livro Emmanuel e, posteriormente, o livro de Humberto de Campos, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos nesses 3 livros uma noção
de programação muito bem apresentada, muito bem traçada. A narrativa sobre a vinda de Jesus fala da reunião de espíritos que trabalham numa relação que nós chamaremos aqui de logística sideral, para pensar junto com Jesus a sua vinda à Terra. E essa vinda prevista aí nos mínimos detalhes, porque nós estamos falando do espírito mais evoluído que já veio à Terra. Então, nada na vinda de Jesus, na sua missão, é uma casa, o resultante de forças contextuais. Ao contrário, né? Aquelas forças contextuais que ali estavam, a história, a geografia, a economia, elas vão auxiliar Jesus no desenvolvimento da sua missão, predita pelos profetas dos judeus que, muito tempo antes, até 431 anos antes da vinda de Jesus, predisseram a sua vinda. Então, nós temos no mestre essa figura proeminente que precisamos deixar entrar em nós, conforme a canção que nos antecedeu, gerenciando uma atividade que nós poderíamos dizer, uma empreitada com uma frente mais clara, que era a de transformação moral, conforme posteriormente nós aprendemos com o Espiritismo, mas essa narrativa vai ser colocada nos 4 evangelhos sinóticos como um trabalho que começa reunindo o grupo. E aí queríamos partir aqui exatamente de uma afirmação de Allan Kardec no livro A Gênese, no primeiro capítulo, quando ele vai afirmar que o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina, veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior e já não é, deixa eu diminuir aqui o slide, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então, eu queria destacar aqui, dessa fala de Allan Kardec, nesse trabalho comparativo que nós fazemos e que tem sido feito no Brasil inteiro pelos vários grupos do NEP e que encontra amplo amparo na literatura espírita, é um trabalho em que nós olhamos para os 4 evangelhos, e dependendo do assunto também para Atos dos Apóstolos, as Cartas Universais, o Apocalipse, mas também para o Velho Testamento, mas o nosso foco dessa tarde, especificamente para os 4 evangelhos, nós olhamos a partir do ponto de vista espírita, ou seja, a partir dos princípios que o Espiritismo nos apresenta. Então, o princípio da reencarnação, o princípio da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da lei de evolução, de Deus como sendo inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como dissemos antes, Jesus como modelo e guia da humanidade. Então, o Espiritismo nos coloca nesse patamar, e aqui eu estou aproveitando uma expressão do codificador lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto de vista, nesse patamar, para que nós possamos olhar para esses 4 textos e, à luz desses princípios, e embasados em estudos diversos que têm ampliado a nossa compreensão sobre esses livros, confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez, nessa ideia de que Jesus não é simplesmente um filósofo, é, como dissemos, o governador da Terra, e nesse texto aí de A Gênese, Kardec o chama de Messias divino. Então, quando nós começamos esse estudo sobre Jesus e os seus discípulos mais próximos, aqueles 12 que vão receber a designação de apóstolos na sequência, porque eles deixam tudo para seguir a Jesus e protagonizam cenas muito importantes naqueles 3 anos de vida pública de Jesus, nós precisamos nos situar tanto no contexto histórico, social, quanto também no contexto geográfico. Isso nos ajuda bastante a entender.
Então, nós vamos fazer um pequeno recuo aqui no tema para entender que quando Jesus começa a sua atividade, né, ele vai inicialmente estar aqui nas margens do Rio Jordão, porque ele vai encontrar-se com João o Batista. Essa informação é profundamente relevante. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, o evangelista, o quanto esse encontro é decisivo e esclarecedor para o que viria na sequência. Então, se nós observarmos, Jesus saiu daqui de cima, da Galileia, para um pouco mais abaixo o Rio Jordão. Vejamos que o Rio Jordão ele corta toda essa geografia do espaço de Israel. E aqui eu estou trazendo um mapa atual, né, conforme o Google Maps, nós temos ao norte o Líbano, Israel, Jordânia, temos aqui na pontinha a faixa de Gaza, aqui nós temos o Egito, só para quem acompanha notícias nos telejornais e tiver acesso ao Google Maps, pode verificar isso. E nós temos aqui, olha, o Rio Jordão cortando toda essa região. Então, voltando aqui, né, para esse mapa menor que nos auxilia a verificar e a entender essa região na época de Jesus, nós vamos compreender, a partir das narrativas, colocando essas narrativas em ordem, e vários estudos já fizeram isso, que Jesus sai da sua cidade de origem, Nazaré, ele vai descer um pouco esse vale aqui do Rio Jordão, para encontrar-se com João Batista, e depois, que é o importante para o nosso estudo nessa tarde, ele vai voltar para essa região aqui do Mar da Galileia, que é um grande lago, numa região extremamente árida e seca, um lago com 20 quilômetros de extensão, salvo melhor medição aqui do que aqui eu lembro de memória, e esse lago ele é muito importante porque ele é a fonte de vida dessa região árida, e que assume para nós, na leitura do Evangelho, toda uma conotação simbólica, porque ele é de onde parte a vida. Havia uma intensa atividade pesqueira e de deslocamento de um lado para outro deste mar da Galileia, à época de Jesus e ainda hoje, né? Tanto que é um lago, mas é chamado de Mar da Galileia. Quem estiver acompanhando, não pense que eu me enganei, não. É exatamente assim que também é conhecido, pela sua extensão, pela sua profundidade e pela condição de pesca que se dá. Então, esse contexto geográfico ele é muito importante, porque Jesus retorna para a Galileia, mas não mais para Nazaré, e sim para Cafarnaum. Eu gostei muito de ter lido, entre os autores que eu venho estudando recentemente, a designação de Cafarnaum como centro de operações. Então, gostei dessa ideia de uma cidade que se tornou ali uma base na qual Jesus passa a residir, ainda que sempre mudando de lugar. Essa cidade ali, às margens desse lago, que já faz dessa cidade também uma importante referência simbólica para todos nós, e é nessa cidade que tem uma vida, digamos assim, social, econômica, mais significativa e mais proeminente do que Nazaré, que era praticamente uma vila, que vão estar os 5 primeiros personagens que vão compor este grupo dos 12 e que vão prestar, assim, toda a sua fidelidade a Jesus. E aí, seguindo as narrativas, nós vamos encontrar na narrativa de Mateus e de Marcos muita semelhança entre essa descrição, e vamos entender essa narrativa como uma narrativa que se baseia na ideia de o chamado. Jesus sai e vai chamando os discípulos. Então, se nós acompanharmos o Evangelho de Mateus, nós vamos verificar no capítulo 4, nos versículos de 13 até o 23, mais ou menos, a narrativa que vai dizer que Jesus foi habitar em Cafarnaum, que era essa cidade marítima a que nós nos referimos, e que Jesus também começou a pregar naquela região. Então, vejamos que o Evangelho de Mateus e de Marcos, eles são semelhantes porque vão apresentar
Jesus iniciando a sua tarefa pública ainda sem seguidores. Então, nós estamos historicamente ali numa fase que é contextualmente conturbada, é uma fase de fronteiras, porque João Batista já estava perseguido, já estava preso, e aí nós vamos ter Jesus surgindo nesse cenário aí e começando a pregar, e aí a sentença que nós vamos encontrar nos evangelhos, conforme Mateus e Marcos, seria arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já é uma sentença para quem vem fazendo a leitura dos capítulos anteriores, que vai se conectar com a pregação de João Batista, mas que nós nem vamos nos aprofundar nesse aspecto hoje, e queremos chamar a atenção que Mateus e Marcos vão colocar Jesus iniciando, então, essa atividade, fazendo a sua pregação, e ambos vão dizer que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, que Simão, que é chamado de Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque ambos eram pescadores. E aí, então, vem o chamado, porque Jesus teria olhado para aqueles dois e ter dito, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, essa narrativa ela é muito importante, eu diria que ela é muito tocante, é uma das que mais me emociona, esse chamado de Jesus, mas ela também nos incita a uma reflexão. Como é que estavam ali esses dois que tinham uma pequena empresa, um pequeno empreendimento de pesca, pois os dois textos dizem claramente que eles lançavam as redes ao mar, eram pescadores, e como é que eles deixam tudo para seguir Jesus? Então, que chamado foi esse a ponto de dois homens já maduros, nós não estamos falando aqui de adolescentes, terem deixado tudo para seguir Jesus? Então, dessas duas narrativas, eu diria que surge essa questão e ela fica sem resposta, porque não há uma justificativa para que eles tivessem seguido Jesus se nós lermos apenas o texto ao pé da letra. Esse é um momento muito importante, é um questionamento muito importante, que só é preenchido se nós jogarmos as luzes do Espiritismo. Por que é que, seguindo essa narrativa de Mateus e Marcos, faz sentido que Simão e André, o seu irmão, e mais à frente, os outros dois irmãos, que são Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, ouvissem o chamado de Jesus e também tudo deixassem e seguissem? No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar, inclusive, que os dois irmãos, Tiago e João, estavam com seu pai e empregados, e deixaram tudo lá para seguir a Jesus. Então, nós só vamos entender esse chamado se nós projetarmos a ideia de reencarnação e de planejamento reencarnatório, mais especificamente. Porque é certo que no processo da vinda de Jesus, os seus colaboradores mais diretos acordaram que estariam aguardando Jesus e que o reconheceriam e que seriam permeáveis ao seu chamado. Ou seja, quando Jesus lhe chegasse à porta, conforme a música que nos antecedeu apresentou, eles estariam sensíveis para isso. E quando nós lemos a literatura espírita que nos fala de planejamento reencarnatório, e os romances de Emmanuel também nos trazem isso, o próprio Livro dos Espíritos, a partir da questão 166, que nos fala de planejamento reencarnatório, vai nos mostrar que essa não é uma atividade que se faça sem alguma perícia, sem cuidado. Nos lembremos aqui do livro Nosso Lar, quando a mãe do personagem Lísias vai reencarnar e ela vai um tempo bem anterior ao momento que a reencarnação se daria para o Ministério da Reencarnação, para preparar-se para o processo reencarnatório. Isso não significa apenas aquele processo, digamos, que é mais orgânico, de redução do perispírito, de acoplação ao corpo. É um projeto muito maior, que tem
uma logística muito especializada, porque isso envolve não apenas pensar voltar num corpo físico, mas pensar, sobretudo, a missão, o que é que vai fazer. Então, nós só conseguimos entender que Mateus e Marcos, aliás, que Pedro e seu irmão Simão, assim como João e Tiago, na narrativa de Mateus e Marcos, tudo deixaram para seguir ao chamado de Jesus, quando nós projetamos essa luz de que estamos falando da vinda do governador à terra e dos seus colaboradores mais diretos. Então, ali, eles conseguiriam se reconhecer quase que imediatamente. Então, passa a fazer sentido esse chamado. Quando nós acompanhamos a narrativa de Lucas, nós vamos observar para esses mesmos personagens, e vejam que nós estamos falando apenas de 4 inicialmente: Simão, Pedro e o seu irmão André, João e o seu irmão Tiago. Estamos falando somente desses 4, que nessa imagem aqui aparecem representados nessa figura. Provavelmente esse aqui ao meio é Pedro, o seu irmão André, Tiago e João. Essa imagem aqui ao fundo, quando a gente consegue dar o zoom, parece a imagem de um homem mais jovem, de um moço, né? Então, na narrativa de Lucas, nós não vamos observar a ideia do chamado, nós vamos observar a ideia do convencimento. E como é que se dá esse convencimento? O marco temporal e geográfico é o mesmo que está em Mateus e Marcos, ou seja, Jesus tinha ido ao Jordão, ser batizado por João Batista, voltou para a região do lago de Genezaré e ficou na cidade de Cafarnaum. E ali Jesus começou a sua pregação, tendo ido, inclusive, à sinagoga num sábado. Isso é bastante importante para a gente entender a sinagoga como um espaço público de debates, de estudos, e um espaço também de preces e de oração. Recentemente eu estava estudando a diferença entre sinagoga e o templo. O templo ele tem mais essa feição para as preces, para as penitências, como o templo de Jerusalém era, digamos assim, uma sinagoga, se pudéssemos usar esse título, destinada apenas à parte religiosa. Então, vejamos que Jesus, quando nasceu, no retorno, os pais o apresentam no templo. Vejamos que é lá onde são feitas as penitências. Mas a sinagoga, ela é um espaço, digamos assim, mais vivo, de mais interação. As sinagogas têm 3 funções. Elas são espaços sociais de discussão das questões da comunidade ali em torno da qual ela está erigida. É também um espaço de estudo e é também um espaço que serve como um templo. Por isso, as famosas incursões de Jesus, né, nos momentos públicos, nas sinagogas, discutindo os textos. Então, a partir de Lucas, nós vemos esse cenário que se desenvolve a partir do momento em que Jesus fixa a sua base, o seu centro de operações em Cafarnaum. Jesus vai à sinagoga discorrer sobre os textos que foram abertos naquele dia. Então, nós vamos entender que isso é um sábado, e Lucas diz isso expressamente no seu capítulo 4, que conforme o costume da sinagoga, Jesus foi a uma delas em Cafarnaum, provavelmente só tinha uma, e vai, então, participar daquele evento que ali estava posto. E vai curar, inclusive, dentro da sinagoga. Há um evento muito interessante que se dá, e Jesus já teria ali protagonizado uma cena que chama muita atenção. A narrativa de Lucas segue e diz que Jesus, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. Para quem quiser anotar, isso é no capítulo 4 de Lucas. E entrando na casa de Simão, a sua sogra estava enferma, com muita febre, e rogaram a Jesus por ela, e inclinando-se sobre esta senhora, Jesus repreendeu a febre e essa a deixou. E em seguida, a sogra de Pedro, recuperando-se, logo os servia. Diz ainda o Evangelho de Lucas, nesse mesmo capítulo 4, arrematando essa narrativa sobre a sogra de Pedro, que ao pôr do sol,
todos os que tinham enfermos em suas casas de várias doenças, os levaram à casa de Pedro para que Jesus os curasse. Então, nós vemos aí uma outra narrativa. Vejamos, em algum momento, Jesus conhecia Pedro, porque como é que alguém que nós não conhecemos entra em nossa casa e nós deixamos que aquela pessoa fique ali? Ou, a hipótese 2, que é plausível para esse caso, Jesus já estava um tempo ali em Cafarnaum, já tinha feito algumas curas, Pedro já estava sabendo disso e permite que Jesus entre em sua casa e cure a sua sogra. E aí nós vamos entender todas as dificuldades do que era ter um enfermo naquele momento, num lugar sem recursos e para pessoas muito pobres, como todos nós sabemos que era o traço característico ali, sobretudo de Pedro, da sua família, não necessariamente de todos os 12, mas era uma característica que os evangelhos deixam claro, os estudiosos em outras fontes também. Pedro não era um homem rico. Então, a sua sogra estava numa situação aflitiva e Jesus a cura. E vendo isso, Pedro vai ficar aí bastante impactado com essa situação e nós vamos encontrar também na narrativa de Lucas, nesse mesmo capítulo 4, mais adiante, que em função desse povo todo que se junta aí na casa de Pedro, Jesus sai de lá, vai para o mar, vejamos, era uma cidade costeira, estava ali junto ao mar, que é aquele lago de Genezaré, e vai falar para essas pessoas a partir da barca e, na sequência, vai advertir, ou vai ordenar, melhor dizendo, que Pedro e seus companheiros lancem as redes ao mar. E quando as redes são lançadas e que eles trazem as redes com muitos peixes, Pedro é tomado de um espanto, porque ele vai entender a diferença entre ele e Jesus e vai realmente reconhecer o mestre como estando muito acima dele e vai prostrar-se aos pés de Jesus para declarar o seu amor, a sua fidelidade a Jesus. E há um versículo de Lucas, em várias traduções, né, que aparecem de modo muito semelhante, quando Pedro vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Então, a partir da narrativa de Lucas, nós vamos encontrando o convencimento. E teria sido esse convencimento de Pedro, de André, o seu irmão, que estava próximo, acompanha a situação, e também de Tiago e de João, que eram pescadores, que fazem com que eles 4, inicialmente, sejam aqueles que seguem a Jesus. Então, nós temos uma narrativa aproximada, mas com outros detalhes. E aí, o convencimento também tem uma lógica no sentido de que aquele despertar programado para esses 4 espíritos precisava de algum fato que trouxesse à tona esse reconhecimento de quem era Jesus. Então, pela narrativa de Lucas, quando nós lançamos a luz espírita da ideia de planejamento reencarnatório, de que esse encontro estava previsto, essa narrativa também faz muito sentido quando nós começamos a acompanhá-la. Vamos aqui para o próximo. E aí nós vamos agora seguir a narrativa de João, que é muito interessante e que já vai ter um outro ponto de vista, que nós chamamos aqui do ponto de vista da continuidade. João faz uma narrativa longa, no seu primeiro capítulo, sobre a atuação de João o Batista. Faz uma narrativa bastante longa e muito interessante, porque ele vai nos dizer que, entre os discípulos de João Batista, André, irmão de Pedro, era um dos que lá estava presente. E André teria sido um dos que testemunhara João Batista apresentar Jesus como Messias. Então, por isso que chamamos de continuidade. Tanto porque no Evangelho de João nós vamos encontrar muitas referências explícitas sobre o que nós poderíamos aqui usar a expressão que é título lá do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
não vim destruir a lei, ou seja, Jesus não veio destruir toda uma sequência de planejamento e de anúncio da sua vinda, mais especificamente, e também é continuidade porque aqueles que seguiam a João Batista são vistos como homens muito corretos, pessoas que tinham um enraizamento social no qual prezavam muito pelas verdades espirituais e que ansiavam pelo Messias prometido, e mais do que isso, eram pessoas que guardavam as suas atitudes dentro dessa concepção de reino dos céus, ou seja, aguardavam o Messias. Então, não era o fato de não terem ainda um Messias que fazia com que relaxassem nos costumes. Aqui nós poderíamos dizer que os discípulos de João Batista já cumpriam aquela assertiva de Jesus sobre o orai e vigiai. E a eles, João, o Batista, teria revelado, ao batizar Jesus, que aquele era o Messias. Então, a narrativa de João vai nos dizer que André era um desses que testemunhou e que foi, então, anunciar a Simão, o seu irmão, que aquele era o Messias. Antes disso, antes de André anunciar a Pedro, tem um detalhe também na narrativa de João, que é muito interessante, que vai dizer que os seus discípulos fazem o que nós chamaríamos aqui de um processo de migração. Eles deixam o João Batista e vão ao encontro de Jesus, que vai então lhes perguntar o que buscavam. E eles disseram, ou responderam, que queriam saber aonde ele morava. E aí seguiram a Jesus. E nesse detalhamento, João, o evangelista, vai nos dizer que aquilo já era a 10ª hora do dia. Ora, entendendo que a contagem de tempo que está no Novo Testamento é uma contagem de tempo baseada na jornada do dia, ou seja, enquanto há luz, a 10ª hora era quase o fim daquela jornada, era o fim daquele dia. E eles seguiram a Jesus, ou seja, como a nos dizer que quase no fim, né, das suas vidas, do seu empenho, eles reconhecem a Jesus e passam a noite com Jesus. Provavelmente numa habitação muito rústica, ali nas proximidades do lago. Então, eles teriam sido os primeiros a ouvirem de Jesus, no círculo de intimidade, as primeiras palavras de Jesus. E entre esses estava André. Então, esse é o fato que nós queríamos destacar. E André vai, então, em busca de Simão, na sequência, para dizer o que tinha ouvido de João Batista e dizer que aquele que andava ali no mar da Galileia era o Messias. E nessa sequência, Simão vai com André ao encontro de Jesus. E em chegando lá, Jesus vai então reconhecê-lo e é quem vai nomear Simão de Cefas, que vai significar exatamente aquele que é uma rocha, ou seja, aquele que tem uma fé muito grande. E essa designação de Jesus para Pedro, ela é muito importante na fase final da vida de Pedro, que é a fase que nós chamamos de o soerguimento, ou a fase após a crucificação. Na sequência, Jesus vai continuar aí a sua peregrinação à Galileia, e a narrativa de João diz que o mestre encontra Filipe. Então, vejamos, nós tínhamos aí nessa narrativa de João, André, Simão e agora Filipe, a quem Jesus vai convidar, segundo a narrativa de João. E Filipe também vai atender a esse convite de Jesus. Aí vejamos que quando nós vamos pensando esses encontros a partir da lógica espírita, nós vamos entendendo que esses colaboradores estavam previamente colocados nessas circunstâncias para que eles se encontrassem com Jesus. Então, são marcos, digamos assim, de um projeto de planejamento para a vinda do mestre, muito importante. E aí é Filipe que vai encontrar Natanael, segundo o Evangelho de João, que vai ser depois muito mais conhecido pelo nome de Bartolomeu. E Natanael é aquele que duvida inicialmente, porque segundo
João, quando Filipe narra a Natanael que tinha encontrado o Messias e que o Messias era de Nazaré, nessa região da Galileia, a resposta de Natanael é: mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E Felipe o tinha convencido a ir ao encontro de Jesus. E quando Natanael chega à frente de Jesus, ele é saudado, porque Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, né? E Natanael vai desconfiar. Ele faz aqui um pouco o que nós conhecemos como o papel de Tomé. Senhor, de onde tu me conheces? E aí Jesus vai responder para ele: antes que Filipe te visse embaixo da figueira, eu já o tinha visto. É um diálogo cheio de simbologias, mas que vai nos apresentar algo do ponto de vista espírita inquestionável, que é a visão de Jesus. Não apenas o mestre sabia de todos aqueles que estavam ali e quais seriam os seus companheiros mais diletos, como a narrativa nos apresenta Jesus, digamos, com um olhar de escaneamento, porque ele não só tinha visto o Natanael num outro lugar, né, que é também conhecido como Bartolomeu, estava embaixo de uma figueira, ou seja, estava num outro espaço físico, mas Jesus podia escanear e pode escanear qualquer um de nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e fazer as afirmativas que são consoantes com o nosso processo evolutivo. Porque para este discípulo, Jesus disse que ele é um verdadeiro israelita, que ele não tinha dolo, ou seja, não era alguém que tinha culpas, que tinha sombras evidentes, para usar aqui a linguagem de Joana de Ângeles, ou seja, era um espírito que estava numa fase do seu processo existencial que nós poderíamos dizer aqui estava fazendo uma espécie de inflexão, de curva existencial. Nos lembremos aqui da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: os espíritos são criados uns bons e outros maus? E a resposta é: são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem saber. E a cada um deles, Deus dá uma missão com o fim de progressivamente fazê-los aproximarem-se de si pelo conhecimento da verdade. Então, se nós aplicarmos essa resposta a Natanael, nós vamos ver que esse espírito, ele estava fazendo ali uma curva de inflexão no seu processo evolutivo, em que há bastante tempo ele já havia deixado de ser simples e ignorante, e ele estava cada vez mais descobrindo a verdade, ou seja, descobrindo as leis divinas e como vivenciá-las. E por estar nesse processo, ele estava superando as suas sombras, ou seja, os seus processos expiatórios. Por isso, Jesus vai elogiá-lo e dizer que ele não tinha culpas. E é nessa descrição aí de João, que está em seu primeiro capítulo, que Jesus vai também encontrar-se e vai chamar os filhos de Zebedeu, que são exatamente Tiago e João, que são muito importantes, porque juntamente com Pedro, eles vão ser testemunhas oculares de muitas das situações, das curas, da transfiguração no Tabor. Então, essa tríade, Pedro, Tiago e João, é uma tríade que nós não podemos nos esquecer da sua importância como auxiliares diretos, e diz o espírito Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, diletos de Jesus. Então, eram auxiliares diretos e diletos de Jesus. Em João, então, nós observamos essa narrativa que nos traz a continuidade. E aí, a partir da narrativa de Amélia Rodrigues, de Divaldo Franco, no livro Trigo de Deus, no primeiro capítulo, nós temos uma narrativa que nós poderíamos chamar de O Despertamento. Amélia vai narrar esse despertamento muito próximo à narrativa de João. Ela segue essa sequência de que André era discípulo de João Batista, que presenciou João indicando Jesus como Messias. André vai chamar a Pedro.
E aí, o que é que a Amélia Rodrigues nos traz? E isso fortalece e ratifica a visão espírita. É que o personagem Pedro é apresentado neste encontro de trigo de Deus como um personagem que estava numa fase que nós poderíamos chamar hoje de depressivo social. Ou seja, era alguém que não estava concordando com aquilo que ele presenciava como história social de seu grupo. Nos lembremos que Jesus está com esse grupo sob o Império Romano. Toda a Judéia estava sob o Império Romano. E nós que vivemos no século XXI e não temos as memórias das reencarnações passadas, nós não fazemos ideia do que era ser um servo no Império Romano, o que era a opressão no Império Romano. Então, essa opressão ela não era apenas uma opressão que sufocava pelo exército, mas ela sufocava socialmente, ela sufocava juridicamente, linguisticamente, economicamente, religiosamente, ou seja, era um processo de esmagamento de um povo que ali estava. E o processo de esmagamento mais evidente que nós temos nesse grupo que Jesus estava, diferentemente de outros que o Império Romano esmagou, era o esmagamento econômico, porque era a cobrança de altos impostos sobre qualquer atividade comercial, empreendedora que fosse feita. O Império Romano não havia conseguido sufocar a fé dos judeus, e por isso é que Jesus está com eles. Diferentemente de outros grupos, que nem dá aqui pelo tempo para a gente comparar, em que o Império Romano conseguia sufocar logo a fé. Mas no caso dos judeus, manteve-se a noção que para nós hoje é lida como a noção de nação, ou seja, havia um conceito de nação ali, de povo, havia o conceito das tradições religiosas, o monoteísmo, a espera do Messias. E Pedro é apresentado como um discípulo que está socialmente apático, ele está vivendo um momento em que ele não consegue perceber quais são as saídas para aquele jugo tão grande que ali estava para o seu povo, para a sua nação. E Amélia Rodrigues diz que ele reluta ao convite de André para ir ouvir algumas das pregações de Jesus. Então vejamos que, alinhada aí essa narrativa de João, Amélia nos traz esse detalhamento psicológico de Pedro e diz que somente com muita dificuldade ele cede a um dos chamados de André e vai, de alguma forma, para agradar o irmão. E lá chegando, ele mantém-se distante. Isso é importante para a gente compreender um detalhe na biografia de Pedro, que vem muito à frente, que é a da negação. Pedro, inicialmente, ele fica, por essa narrativa de Amélia, nas bordas, ou seja, ele fica fora ali daquele ciclo, e ao não entrar no ciclo, ele não se sente inicialmente magnetizado por Jesus, mas ele vai cedendo àquela pregação de Jesus e ele vai penetrando aquele grupo de pessoas que ali estava, atraído pelo magnetismo de Jesus. E aí nós entendemos isso muito claramente pelo conceito espírita de magnetismo de Jesus. Kardec descreve isso belíssimamente na segunda parte do livro A Gênese. E a personalidade de Jesus, todo o seu centro de força, de amorosidade, e Pedro, então, vai atravessando ali aquela pequena multidão, e quando ele se dá conta, ele está à frente do mestre, é o momento das preces finais, da cura, e uma mulher está ao seu lado com uma criança ao colo, doente, que ela não consegue erguer para que Jesus a abençoe. Então, Amélia descreve que Pedro tem um ato, assim, digamos, que é inconsciente, involuntário, mas, ao mesmo tempo, faz parte de todo esse movimento, e é muito bonito do ponto de vista simbólico, porque o encontro de Pedro é antecedido por um encontro com o próximo, que é uma leitura que fazemos para nós, ou seja, não dá para ir a Jesus sem passar por aqui, pelo próximo, por aquele que está ao lado. Então, Amélia diz que Pedro toma essa criança no colo, e isso é
claramente possível de perceber a cena, né? Ele era um pescador, então, portanto, um homem forte, musculoso, né? Então, ergue aquela criança na direção de Jesus. Isso que eu acho incrível, né? Na descrição de Amélia Rodrigues. Ergue aquela criança na direção de Jesus e, ao abençoá-la, Jesus teria dito, né? Pedro, eu te conheço desde ontem. Então, Jesus teria sussurrado ao seu ouvido, e isso teria feito o despertamento de Pedro, e segue, então, a história que nós conhecemos. Então, vejamos como a literatura espírita nos ajuda a colocar em ordem, ou colocar uma sequência, mais do que isso, fazer sentido àquelas narrativas que estão no Novo Testamento. E isso não é de hoje, né? Desde o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Allan Kardec nos ensina como, aplicando os conhecimentos espíritas, nós encontramos o espírito por trás da letra do Evangelho. Então, para a gente avançar aqui, já em função do nosso horário, o grupo dos 12 nós poderíamos separar em 3 grupos compostos por 4 membros, cada um deles. Então, o primeiro são esses 4 a quem nos referimos ao longo da nossa exposição: Simão Pedro, André, o seu irmão, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então, temos aí 2 duplas de irmãos que tinham, além da particularidade de serem irmãos consanguíneos, eram pescadores. E esses 4, de fato, vão exercer essa atividade de pescar almas ao longo da sua existência após a crucificação. Até a crucificação, eles exercem uma atividade, ou um papel, melhor dizendo, que é o de serem auxiliares do trabalho de Jesus. Aliás, ninguém poderia ser maior do que Jesus, estando o Mestre conosco. Na sequência, nós temos um outro grupo, que eu chamei aqui de G2, com 4 componentes também, que são os componentes em relação aos quais nós temos mais ou menos algumas informações sobre o seu perfil, o seu contexto histórico, de onde vieram. Felipe, que nós apresentamos rapidamente, que é bastante cuidadoso, e na sequência nós vamos encontrá-lo assim na apresentação de Emmanuel em Paulo Estevão. Temos Bartolomeu ou Natanael, aquele que nós nos referimos. Tomé, que vai ter um papel mais conhecido após a crucificação, porque é aquele que vai pedir as provas de que realmente aquela aparição era do Mestre. E temos Levi, o publicano, que somente Mateus, né, se chama de publicano. Ele é também conhecido por Levi. Os demais narradores, Marcos, Lucas e João, não o chamam de publicano, que é uma atividade interessante, porque era aquele que exercia a cobrança de impostos. E o encontro de Jesus com Mateus é também muito significativo, porque nós podemos ler nessa direção do chamado, nessa direção do despertamento ou nessa direção do encontro. Fato é que esse judeu, ele exercia uma função que era uma função contrária ao seu próprio povo, porque era ele que recolhia os impostos. Então, ele era alguém detestado. Olhar para Mateus dessa perspectiva, assim, daria um seminário só para a gente entender como se sente alguém que é excluído da sociedade. Embora ele prestasse um serviço aos romanos e estivesse junto aos judeus, ele vive como viviam os publicanos, né? Excluídos ali, porque eram muito mal vistos dos 2 lados. Do lado dos romanos, sempre eram aqueles vistos como podendo ter desviado o dinheiro, e do lado dos judeus, como aqueles que faziam a cobrança extorsiva ou desnecessária. No grupo 3, estão aqueles sobre os quais nós temos menos informações nos 4 evangelhos, e é preciso recorrer a outras fontes que registram os eventos e os estudos de desdobramento para compreendê-los. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago mais jovem ou Tiago menor. Há uma referência específica a isso em Marcos 15, 40. Nós vamos ter um outro discípulo,
conhecido em alguns autores como o discípulo com 3 nomes, ou Labeu, ou Tadeu, ou Judas, irmão desse Tiago aí, desse Tiago Alfeu. Fato é que ele é denominado de forma diferente, e há alguns autores que acham, inclusive, que são pessoas diferentes, né? O Labeu e o Tadeu talvez fossem a mesma pessoa, que acabou falecendo e depois foi substituído por Judas, irmão de Tiago. Mas fato é que nós temos esse personagem aí compondo o grupo. O mais indicado seria pensarmos que é uma mesma pessoa referida com 3 nomes diferentes, conforme a circunstância. Nós vamos ter um outro muito importante, que é Simão, o Zelote, né? Faltou até uma vírgulazinha aí depois de Simão, porque, assim como Mateus, ele vem de uma experiência social muito marcada, que é uma experiência política. Ser zelote significava ter sido adeso ao partido dos zelotes, que era um partido que havia apoiado, pouco antes de Jesus entrar em cena, uma espécie de revolta naquela região da Galiléia, que foi esmagada. Então, ser chamado de zelote seria trazer para si uma certa visibilidade que colocaria o grupo em risco. E era um partido que tinha opositores muito sistemáticos. Então, vejamos que no grupo, aquilo que parece tão homogêneo entre o primeiro subgrupo, que é composto por 2 duplas de irmãos que têm a mesma profissão, vai ficando um grupo muito diverso, com características, com procedências muito diferentes, e que vai exigindo, de fato, uma gestão divina como a de Jesus. Porque nós vamos ter aqui o Bartolomeu, o Natanael, como alguém assim, um cumpridor da lei, né? Vivendo ali aqueles preceitos. E Mateus, um homem acostumado a atividades práticas, né? Ao exercício da escrita. Então, ele está ali para uma escriba. Não é à toa que o seu evangelho, muito próximo de Marcos, porque é o primeiro evangelho, é o de Marcos, é um evangelho em que, às vezes, a mesma cena tem muitos desdobramentos. Então, certamente, um escriba, alguém acostumado à tarefa do registro por escrito. E o grupo 3 vai sendo esse grupo que nós poderíamos dizer dos mais diferentes, ou com maior diversidade. E até as informações são menores sobre esses últimos 4. Falávamos de Simão Zelote e, por fim, Judas, o homem que veio de Queriote, está escrito errado aí, que é indicado pelos 4 narradores do Evangelho como o traidor. E nós colocaríamos assim, ao mesmo tempo que em polos diferentes, Simão Pedro, aquele que talvez tenha exercido, se pudéssemos avaliar, maior dedicação a Jesus, e no outro polo, Judas, pela sua atitude de ter cedido à perseguição a Jesus e à traição. Mas, ao mesmo tempo, os perfis de Pedro e de Judas têm alguns pontos em comum que não vai dar tempo a gente abordar aqui hoje à tarde. Mas só para sintetizar aí os 12. E já falamos, né, do processo reencarnatório, isso não se daria de forma ao acaso. Esses 12 faziam parte de um grupo muito maior. Nós encontramos no Evangelho de Lucas a menção a 70 que estavam próximos a Jesus, 70 seguidores próximos a Jesus diuturnamente, a quem Jesus tinha dado uma missão, mas esses 12 são aqueles a quem ele chama para próximo de si. Os narradores dizem isso, Lucas diz explicitamente, Mateus também, e são os 12 que vão segui-lo de forma mais próxima. Até porque, convenhamos, ficar se movimentando, fazendo essas viagens todas, né, na direção de Jerusalém, indo e voltando, um grupo muito grande já despertaria muito mais desconfiança do que um grupo menor, ou um grupo menor que se deslocasse em subgrupos. Só para a gente ter uma ideia de como cada um desses 12 vai desenvolver uma missão específica, e, ao mesmo tempo, essa missão específica ela faz parte da vinda de Jesus, o Messias, eu tenho me dedicado há bastante tempo a olhar a personalidade de Pedro
que é a que eu vou apresentar aqui bastante rapidamente para o dia de hoje, mas eu tenho começado a olhar também para essas outras personalidades. Judas é um personagem muito interessante, Mateus também, para serem lidos exatamente dessa perspectiva espírita. Como esses espíritos estavam ali reunidos e como o seu aspecto psicológico vai ser tocado e modificado pela presença com Jesus. Então, rapidamente, sobre Pedro, porque toda essa parte está no livro Humano, Demasiado Humano, a transformação moral de Pedro, nós vamos perceber que o seu perfil psicológico vai mudar ao longo da sua história, a partir do encontro com Jesus, dos processos de interlocução, porque nos 4 evangelistas, Pedro é aquele que faz muitas interlocuções a Jesus, muitas perguntas, ele tem muito espaço para isso, e os 4 evangelistas narram essa interlocução. A convivência com Jesus, porque ele é testemunha das curas, ele é aquele a quem Jesus confiou, por exemplo, organizar a última ceia, ele divide com Jesus preocupações do seu cotidiano, como, por exemplo, o que fazer para pagar os impostos, se ele tinha deixado de trabalhar ou estava trabalhando em tempo parcial, o que é diferente de Mateus, porque Mateus deixa a coletoria para seguir a Jesus. Não era possível trabalhar em meio período na coletoria. Então, vejamos que nós vamos lendo essas narrativas e observando como todos esses estavam previamente colocados no lugar e eles demonstram para nós, pelo menos na minha leitura, um processo evolutivo numa fase em que as suas tomadas de decisões deixam esse processo evolutivo muito à mostra à medida que nós vamos enxergando mais perto. Para Pedro, talvez a grande leitura que se faça dele é o que negou Jesus. E eu tenho dito nas várias exposições que eu fiz que eu não estou aqui para dourar a pílula, dizer que a negação é um fato menor. Mas a minha proposta sempre foi a de compreender essa negação, porque para mim era antagônico que alguém que tivesse demonstrado tanta fidelidade, tanto amor a Jesus, tivesse negado o mestre. E eu precisei ler muito da literatura espírita, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Emmanuel, ler muitos psicólogos não espíritas que estudam o Novo Testamento para entender a negação como uma das reações do medo. Tomado de medo de perder o mestre, de ser preso, de a sua família também ser presa, espoliada. Lembremos o contexto do Império Romano, Pedro nega a Jesus. Porém, esse evento que é tão forte, brilhantemente descrito por João no seu evangelho, vai ser seguido de um evento que, na minha leitura, é tão forte, ou eu diria, é mais forte do que a negação, que é o soerguimento. Pedro só ergue-se, né, depois das etapas do arrependimento, e aí eu leio o arrependimento pelas etapas colocadas por Kardec lá em O Céu e o Inferno, né, o arrependimento, a reparação e a expiação. Pedro torna-se estuante, a sua mediunidade após a crucificação vem à tona de uma forma equilibrada, porque nós temos indícios do Pedro médium antes da crucificação, e era uma mediunidade ali com laivos de atormentada, e Pedro tem uma liderança que não é contestada. Nós não temos indícios em Atos dos Apóstolos da contestação da sua liderança, o que é uma prova de que aquele que soergue-se é um exemplo para o seu grupo, para qualquer grupo. E aí nós vamos encontrar nessa convivência com Jesus uma mudança de polaridade. Em Pedro, essa mudança de polaridade se dá porque ele deixa de ser uma pessoa que age pela impulsividade. Lembremos que é ele que estava armado na prisão de Jesus e fere o servo do sumo sacerdote, narrativa apresentada por João, recontada por Amélia Rodrigues. É Pedro que preocupa-se
com alimentar os que estavam ouvindo as pregações, ou seja, ele deixa de ser aquela pessoa que vai avaliar de forma muito superficial as situações e tentar racionalizá-la, para ser alguém intuitivo e alguém que vai lidar em profundidade com o sentimento. Observemos o Pedro maduro, servindo de apoio, de confidente, de modelo. Eu usaria esses 3 adjetivos para Paulo no livro Paulo e Estevão. Em Emmanuel coloca Paulo conversando com Pedro em muitas circunstâncias. E é uma circunstância belíssima, quando Paulo já está em Roma, que vai encontrar-se com Pedro, e retornando de uma viagem, ele prepara uma casa para que Simão Pedro fique com a família. Então, isso demonstra, né, a importância dessa personalidade. Então, rapidamente, nesses 50 minutos que já extrapolamos aqui o tempo, nós diríamos que essa temática é uma temática que dá um céu inteiro, né? E não apenas uma exposição, mas é uma temática muito instigante, porque, de fato, nós só colocamos um sentido profundo e de ordem, de racionalidade nessas narrativas e no encontro desses colaboradores com Jesus, quando nós colocamos os conceitos espíritas em jogo aí nessa leitura, sobretudo o conceito de que a vinda de Jesus estava planejada nos mínimos detalhes, como nos diz Emmanuel na sua obra, sobretudo em A Caminho da Luz. Então, inicialmente era isso, Rubens, Divina, que tínhamos para apresentar. Vamos aguardar as perguntas dos internautas para ver se conseguimos apresentar. Então tá, enquanto você toma uma água, isso com tranquilidade, vamos sentindo mais uma vez o nosso Mestre Jesus chegando pertinho da gente. A Divina já tem as perguntas ali já preparadas, Divina? Já, né? Já tem, né? Tem um montão de perguntas, viu, Denise? Então tá bom. Nós vamos fazer um pinga-fogo com a Denise. Se eu não souber responder, põe a Joselma, que já está aí de plantão, para responder. Ou então chama a Elahá, né? Eu acho que vai ter uma hashtag agora assim, chama a Elahá. Então, nós vamos trazer a pergunta aqui da Cibele Coutinho. Jesus, tendo a visão dupla, sabendo da traição de Judas, teria então deixado usar o livre-arbítrio? Cibele, não é o nome da pessoa que perguntou? Cibele, essa é uma questão muito interessante, porque não só pela visão dupla, mas por toda a sua condição, tudo aquilo que nós entendemos como faculdades físicas e, sobretudo, psíquicas, mediúnicas, Jesus as tinha e as tem de forma potencial. E ele sabia de tudo aquilo que antecederia a crucificação, sabia exatamente quem era aquele que haveria de entregá-lo aos sacerdotes, tanto que na narrativa de João, nós vamos encontrá-lo dizendo ao próprio Judas, né, o que tens de fazer, vai e faze-o. E deixa exatamente que Judas use do seu livre-arbítrio. Isso é muito importante pela noção de livre-arbítrio, que é uma noção importante, que só Judas daria também, eu acho que, um seminário. É o personagem do Evangelho sobre o qual eu estou me detendo nesse último ano, para tentar entendê-lo psicologicamente. Porque é alguém que convive ali com Jesus, mas ele cede, né, a esse apelo externo, ele cede a esse cerco de silenciamento, de negacionismo de Jesus, mas Jesus não o impede. Então, há um respeito muito grande ao livre-arbítrio de Judas. Jesus não foge do enfrentamento máximo, que foi o enfrentamento da crucificação. Então, de fato, o mestre tinha ciência do que ocorreria, mas respeita o livre-arbítrio e respeita a sequência dos fatos. Se a gente tivesse aqui que responder com as palavras de hoje, a gente diria assim,
Jesus, embora a angústia, porque lendo o Evangelho, sobretudo de João, a gente percebe a angústia em que o mestre entrou, tanto que ele vai orar, volta, chama Pedro, Tiago e João para orarem também. A angústia, Jesus não estava ansioso no sentido de ansiedade que nós conhecemos nos nossos dias. É uma distinção aí também muito importante, é a entrega plena ao contexto e à situação. A segunda pergunta não colocou o nome, eu acredito que é da Gleice. Pode nos falar se era estratégia de Jesus que os apóstolos andassem e trabalhassem sempre em dupla? Sim, algo que nós poderíamos ter discorrido ao longo dessa exposição é sobre a convivência, o gerenciamento do grupo e a convivência. Vejamos que naquele slide que eu apresentei os 12 em 3 grupos separados de 4, ali nós podemos discorrer durante mais ou menos uns 50 minutos, falando das diferenças em que eles tinham e depois como essas diferenças foram usadas de forma complementar por Jesus. E o trabalhar em dupla é colocar em prática a lei de sociedade, porque ninguém faz nada sozinho. E eu vou citar aqui a frase do meu amigo Marcelo Shoa, que sempre diz, ora, Jesus podia ter feito o que fez sozinho, no entanto, ele chamou 12 para trabalhar consigo, e eu acrescentaria ao Marcelo, ensinou os 12 a trabalharem, e a trabalhar em dupla, pelo menos em dupla, né? Nós diríamos assim, porque já que nós não conseguimos lidar com o todo, pelo menos ali em dupla, porque exige muita negociação. Conviver não é fácil em nenhuma relação. Pode não ser difícil em algumas, mas é desafiador em todas elas, porque nós precisamos ceder. Nem sempre, e na maioria das vezes, nós não temos razão. Toda e qualquer situação é vista de múltiplas formas pelos personagens que estão ali colocados. Então, trabalhar em dupla é tentar, nesse grupo mínimo, porque esse é o grupo mínimo, o par, colocar em funcionamento a lei de sociedade. Muito boa a resposta, Denise. Denise, eu estou te chamando de Denise, ó, eu tenho uma amiga com esse nome. Os evangelhos foram escritos mais ou menos com quantos anos de diferença um do outro? E quantos foram? Eu não vou ter isso aqui de memória, o Jorge Alahá diria isso na ponta da língua. Não sei se Joselma vai saber, se ela souber, vai colocar aí no chat e me dar uma cola. Mas o que é importante nós pensarmos e entendermos e sabermos é que eles não foram escritos como um relato que se fez imediatamente após os fatos terem ocorrido. Todos eles são relatos mnemônicos. O de João, por exemplo, é um relato que ele vai escrever, talvez em parte ditar, quando ele era um idoso, e por idoso entendam aí um grande idoso, na fase aí dos 80 anos. E João testemunhou a crucificação, ou seja, o final do ministério de Jesus, da sua vida pública, quando ele estava no fim da sua adolescência, então na saída da adolescência e entrada para a sua juventude. Então, aí por volta, né, dos 16, 17 anos. Então, imaginemos a diferença entre viver uma situação aos 17 anos e rememorar essa situação ao longo da vida e na idade da velhice, digamos assim, na idade em que talvez a memória já fizesse outros encapsulamentos da história, você vai narrar para escrever ou narrar para alguém escrever. Então, só o Evangelho de João, nós diríamos aí, tem pelo menos uns 60 anos de diferença entre o acontecimento e a escritura. Então, se nós levarmos em conta aí, por exemplo, eu estou levando em consideração aqui um cálculo que o Jorge Alahá sempre apresenta aqui na Web Rádio Fraternidade, que Jesus teria nascido 6 anos antes do ano em que se disse que ele nasceu. Então, vamos colocar aí por volta do ano 40
né, da era cristã. Então, João tinha 17 aí no ano 40, e ele vai escrever lá quando ele tinha 80. Então, nós vamos ter aí uma diferença muito grande. O primeiro evangelho escrito, conforme os estudos, e isso há uma concordância, é o evangelho de Marcos, que é bastante sintético, que é um narrador, digamos assim, de segunda mão, e por segunda mão não significa dizer que ele era ruim, é porque ele não foi uma testemunha ocular dos fatos como João e como Mateus. Ele vai ouvir as narrativas de Pedro, ele vai ouvir narrativas de Barnabé, então ele vai registrar a partir daquilo que lhe foi dito. O evangelho de Mateus é um evangelho que tem uma descrição de fatos muito importante, mas ele tinha um interlocutor claro. O interlocutor eram os hebreus, assim como Mateus é. Então, ele escreve para aqueles que são os seus pares. E o evangelho de Lucas, que eu gosto muito, é um evangelho que tem um nível de erudição, mas, ao mesmo tempo, em alguns relatos, ele é sintético comparativamente ao de Mateus. Mas por que é um evangelho que tem uma erudição? Porque é um evangelho escrito por um médico, então, por alguém que tinha uma formação de estudos, é escrito, digamos assim, por um narrador que é também secundário, mas eu diria, ele é mais secundário do que Marcos, porque Marcos foi uma testemunha ocular ali das primeiras horas da divulgação, e Lucas é uma acompanhante de Paulo, o que não faz dele menor, que não perde o seu prestígio, a sua importância, mas ele vem para essa narrativa a partir de Paulo, e ele escreve esse evangelho como uma tarefa que lhe é dada por Paulo. Paulo gostaria de ter escrito, mas percebe que não terá tempo hábil para isso. E o evangelho de Lucas, ele é muito importante porque ele é um evangelho escrito a partir daquilo que nós chamamos de a oitiva de testemunhas. Lucas ouviu a Pedro e a Maria para compor a narrativa do seu evangelho. Então, o chamado evangelho mariano. É por isso que o anúncio do nascimento de Jesus está no evangelho de Lucas. Como eu não sou boa de datas e sou boa de histórias, eu vou ficar devendo a data. Pergunta-se de noite no Pinga Fogo para o Jorge Elahá e contei aqui a história para fazer uma resposta aí para o internauta que nos perguntou. Nossa, Denise, tem tantas perguntas, mas o Rubens só deixou mais uma aqui, ó. O Estevam de Melo, lá de Florianópolis, ele pergunta o seguinte: cara Denise, poderia comentar o papel de Maria Madalena no apostolado e sua relação com os demais apóstolos na missão junto a Jesus? Do próximo céu, né? Esse vai ser o seminário para responder essa pergunta, porque esse vai ser no próximo céu, né? Um seminário inteiro, a tarde toda, né? Vejamos aqui, para uma resposta sintética, em função do nosso horário, nós vamos dizer que essa personagem, e me referindo aqui por personagem, eu não estou diminuindo nenhum deles, é uma personagem muito importante. Em primeiro lugar, nos fala da acolhida das mulheres entre os seguidores de Jesus. E nós deveremos ter em mente que haviam seguidores e seguidoras. Entre os 12 estavam apenas os seguidores. Mas é também razoável nós pensarmos que entre os 12 haviam aqueles que eram casados. Pedro tinha uma sogra, então era casado. E em que momentos ele levou consigo a família, enquanto caminhava com Jesus ali em torno do lago de Genezaré? Certamente, a entrada de Madalena nesse grupo mais dilatado deve ter sido uma entrada que tirou da zona de conforto muitos que estavam ali querendo o protagonismo, porque entre eles, entre os 12, eles discutiam quem era o maior entre eles. Então, Madalena tem um papel muito importante, que é o papel de colocar o feminino, a presença da delicadeza, digamos assim, das mulheres entre os seguidores de Jesus, e nós vamos precisar desmontar ou desligar essa personagem, né, da mulher adúltera,
ou daquela de quem Jesus tirou 7 demônios, porque por vezes estão todas colocadas e são personagens diferentes na mesma Madalena. Mas eu diria que ela é um personagem importantíssimo, interessantíssimo naquele grupo, e cada vez que nós olhamos para o grupo, seja para os 12, seja para os 70, ou os 500 da Galileia, ou os que seguem Jesus hoje, nós encontramos Jesus acolhendo a diversidade, os caracteres especiais e, sobretudo, as habilidades de cada um de nós. Mas foi muito bom, né? Depois você conta o que você achou de participar desse tal de céu, viu? Denise, olha, sem palavras, deixa eu trazer aqui para você fazer uma saudação, porque ela já chegou aqui, está aqui com a gente. Aí, ó. Alegria! Ei, minha querida. Tudo bem, querida? Tudo bom, e você? Tudo bem. Eu estou com som, pensei que eu estava sem som. Mas, uma alegria, Denise, venho ouvir você, adoro. Deus te abençoe muito. Eu digo mesmo, querida. Um abraço, viu? Boa exposição para você. Obrigada. Denise, Deus te pague, viu? E a gente vai se falando aí, tá? Tá bom. E se Muito Deus obrigada. Quiser, no próximo céu, com certeza a gente vai tentar fazer presencial. A Denise já está convidada para estar com a gente aqui. Deixa eu só aproveitar aqui o finalzinho e dizer para todos que nos acompanham que a Divina é médio de premonição, porque quando se pensava que o céu seria presencial, a Divina já disse lá no Pinga Fogo, sei não, tá tão estranho, tá tudo tão diferente, ó, lá atrás, né? Então, médium de premonição. Obrigada, gente. Você tem razão. Não de mediunidade de premonição, mas assim, desde o início que o Rubens cogitou essa possibilidade, eu falei, olha, eu acredito que não seja o momento, porque isso é algo que tem que se preparar, né? E é complicado você fazer, assim, algo presencial com as pessoas que vêm de diversos lugares do país, até fora, né, do país. Então, eu acho assim que a gente tem que estar com os pés no chão, né, Rubens? A gente foi muito prudente. E a Joselma esteve aqui com a gente, ela... Que loucura que é esse trem. Como diz os meninos, que loucura que é esse trem, né, gente? Você vai gostar muito, viu, Denise? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Inclusive eu. Já perguntavam a Jesus o que fazer para dar o reino dos céus. Todo mundo quer ir para o céu. Um beijo no coração, viu, Denise? Amei suas palestras, respostas. Muito bom. Jesus te abençoe. Tá bom, um beijão. É com Deus, brigadão, viu? Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.